CBN e a Tecnologia, com Gilberto Sudré. Então, Fernando, exatamente. O Senado aprovou, por 44 votos a 32 na terça-feira, o texto base do projeto de lei que cria o chamado Lei da Fake News, ou seja, PL da Fake News. Agora o projeto vai para a Câmara dos Deputados. Alguns temas bastante polêmicos estão nesse projeto de lei. Primeiro, dessa questão de identificação, na verdade caiu a obrigatoriedade da identificação obrigatória no momento da criação da conta, mas ainda assim as redes sociais ainda podem exigir a identificação de uma conta se ele desconfiar que é uma conta automatizada, os robôs, por exemplo, da internet. Então isso ainda está valendo, ou seja, se a rede social ou se o aplicativo de mensagem instantânea achar que aquilo é uma conta fake, ou seja, uma conta de um robô, ela pode sim exigir a identificação do usuário nesse caso. No caso dos perfis automatizados, eles não são proibidos, mas é necessário que o provedor, ou seja, a rede social, identifique claramente que aquela é uma conta automatizada, que é um robô. Ou seja, então ela pode existir, mas ela tem que ter uma identificação diferenciada, dizendo que essa conta é uma conta que não é uma pessoa, é um aplicativo que está do outro lado fazendo nessa situação. Conteúdos impulsionados, publicitários e eleitorais também devem ser identificados segundo o projeto de lei. Então, ou seja, ele tem que ter uma identificação dizendo que é um conteúdo impulsionado, e ele tem também que ter um consentimento em lista de transmissão para a inclusão de pessoas em lista de transmissão nessa situação, nesse caso. No caso de encaminhamento de mensagens também deve ter limitado, e uma coisa também que está gerando bastante polêmica é que as empresas devem guardar os registros das mensagens que foram enviadas em massa, por um prazo de 3 meses. Então, o que é considerado um encaminhamento em massa de uma mensagem? Aquelas mensagens enviadas para mais de 5 usuários, por mais de 5 usuários. Isso é considerado um encaminhamento em massa e, então, segundo o projeto de lei, as provedores de serviços, ou seja, redes sociais e mensagens instantâneas também devem armazenar e fazer um log dessa situação, nesse caso. No caso de operadoras de telefonia celular, a previsão é que elas têm a obrigação de validar o CPF de quem adquiriu um chip pré-pago. Então, todo chip pré-pago tem que ter um CPF validado. Isso mais ou menos as operadoras já estão fazendo isso, até porque a Anatel exigiu isso das operadoras, a gente já até comentou sobre isso no CBN Tecnologia, mas então agora ficou formalmente colocado no projeto de lei também, nesse caso. O acesso aos registros, todas as informações coletadas pelas redes sociais e pelas mensagens instantâneas, elas devem ter o acesso franqueado apenas com mandado judicial, e se tem algum tipo de suspeita de conteúdo ilícito, ou algum tipo de conteúdo que não está de acordo com a lei. Então essa é uma questão interessante. Muito bem, Fernando. Então estamos aqui fazendo análise do projeto de lei que foi aprovado pelo Senado, agora vai para a Câmara, para ser também discutido lá, e se for aprovado sem alteração, vai para a sanção do presidente. O projeto de lei ainda trata de exclusão de conteúdos de contas que não são autênticas, e aí esse é um outro ponto polêmico, porque cabe aos provedores a identificação e a tomada de providências quanto a essa remoção. Então, entrega para os provedores uma responsabilidade que eles não tinham até agora, que era de eles verificarem, identificarem essas contas que não são autênticas para fazer isso. Então, isso tem gerado um protesto grande dos provedores, das redes sociais, das mensagens instantâneas, porque agora eles vão ter um trabalho de fazer esse tipo de identificação, coisa que ficava por conta dos usuários, depois tinha que entrar num mandado judicial para solicitar a remoção daquele conteúdo, nessa situação. E ainda a comercialização de ferramentas que fazem aquelas disparos em massa de mensagens, também, segundo essa PL, ficam proibidos. Então, ou seja, não teria mais como, seria ilegal, na verdade, esses aplicativos de disparo em massa de mensagens. Na verdade, a ideia da PL, do projeto de lei, é realmente de reduzir essa inundação de fake news, de mensagens de grande repercussão que a gente tem por aí. Na verdade, ficariam as pessoas que têm perfil nas redes sociais vão ser
pouco impactadas, né? A não ser a questão, por exemplo, de você ter que se identificar, isso realmente é um ponto polêmico e ruim, na minha visão, mas a questão de você evitar que esses bots, contas robôs ou contas falsas também na rede, isso realmente me parece um ponto positivo, né, do projeto de lei para isso. É isso aí. Bom, eu tenho uma participação aqui de um ouvinte, e é o Marcelo, tá? Ele fala o seguinte: olha, entendo que o que vai acontecer com a aprovação do projeto é que os usuários de redes sociais terão uma espécie de tornozeleira eletrônica. Nenhum país do mundo conseguiu chegar a um consenso sobre o assunto. É verdade, sim, no sentido de, se a rede social tiver que identificar, mas isso até saiu do projeto de lei, né? Não é mais obrigatório a identificação. O que existe é que, caso a rede social identifique que aquele perfil tem um ciclo de postagem ou tem um comportamento na rede que supõe-se que é uma conta falsa ou uma conta tocada por um aplicativo, a rede social solicitaria a identificação. Então, nesse ponto, realmente, como eu falei, é um ponto bastante polêmico, né? Mas se é um usuário verdadeiro que tem um uso normal da rede, eu, pelo menos pelo que está no projeto de lei, esse usuário não será tocado. Ele vai continuar com a conta dele, podendo abrir a conta sem precisar se identificar e fazendo todas as postagens que ele tem em relação a isso, tá, né, nessa situação. É importante lembrar, Fernando, que assim, a Constituição brasileira, ela permite a livre expressão de ideias, mas ela veda o anonimato. Então isso está na nossa Constituição, né? Então é uma questão já constitucional, né? Ou seja, então, ao contrário de outros países que o anonimato é permitido. No caso do Brasil, não é constitucionalmente. Então isso é uma questão realmente polêmica. A gente vai ter que aguardar também a discussão lá na Câmara para ver como é que anda esse processo, né? Ok. E o boicote ao Facebook das grandes empresas? Explica pra gente. O que tudo indica, os boicotes que os grandes anunciantes estão impondo ao Facebook no mês de julho agora, não vai ficar restrito aos Estados Unidos. O que acontece é que muitas grandes empresas, anunciantes do Facebook, né, entraram, PepsiCo e o outro Verizon, que é uma grande Unilever, grandes anunciantes do Facebook, simplesmente estão retirando suas propagandas do Facebook, né, ou seja, desmonetizando suas propagandas, porque estão identificando o Facebook como um perfil, uma rede social que não tem nenhum tipo de controle, que propaga mensagens misóginas, mensagens racistas, né? Ou seja, e o Facebook não está fazendo nenhum tipo de ação para poder limitar ou pelo menos reduzir esse tipo de mensagem, como outras redes sociais estão fazendo, pelo menos tentando fazer. O Facebook simplesmente deixou, como diz no popular, o barco rolar, né? O barco andar. Então, ou seja, então, nesse caso, como essas marcas, grandes marcas, ficaram assim, desconfiadas, ou pelo menos preocupadas que suas marcas fossem associadas a algum tipo de mensagem ilegal ou alguma mensagem preconceituosa, e acabaram retirando. E aí, com isso, houve uma reação do próprio Facebook. Obviamente que aí, quando a dinheiro, né, faltou, né, nessas propagandas, que são grandes anunciantes, o Facebook realmente reviu uma série de situações. Agora anunciou que vai fazer uma certa curadoria nas mensagens, vai identificar mensagens, até bloquear algumas mensagens que são racistas ou preconceituosas. Então, ou seja, houve uma mudança de comportamento do Facebook exatamente por causa desse movimento lá dos anunciantes, que começou nos Estados Unidos, mas agora se propagou pela Europa, em vários outros anunciantes pelo mundo todo. Então isso foi um impacto relativamente grande até no faturamento do Facebook para isso. E por fim, o iPhone 12? Exatamente, Fernanda. Parece surpreendente, mas assim, o iPhone anterior, né, o iPhone 11, já veio com aquela polêmica de não ter fone de ouvido, a entrada de fone de ouvido, né? E os fones de ouvido não estavam na caixa também, né? E agora, no iPhone 12, a Apple tem uma nova surpresa. Não vai, segundo, né, as notícias de blogs que antecipam algumas novidades da Apple, o iPhone 12 não vai vir com carregador. O usuário vai vir com cabo USB, mas ele não vai vir com carregador. E aí os usuários vão ter que comprar, né, o acessório extra, né, das lojas da Apple, em alguns revendedores da Apple para essa situação. Então, mais uma novidade aí para os usuários da Apple nessa situação. E como a gente sabe que os acessórios da Apple normalmente não são baratos, né, eu nem imagino quanto vai custar
um carregador original da Apple, né, que vai aparecer por aí. E aí dá a margem, né, vocês imaginam, que muitos usuários não vão comprar os originais, vão comprar carregadores, né, assim, que não são oficiais, e aí com aqueles problemas todos de problemas de bateria, problemas de sobrecarga, né, e uma série de outras questões. Então, é uma novidade aí que parece que a Apple vai fazer no iPhone 12. Ele devia dar um desconto, né, por não entregar o equipamento. Exatamente. E já está bem caro, hein? Porque a justificativa da Apple é que o iPhone 12 vai vir com 5G, né? E aí, como o chip do 5G é bem mais caro do que os aparelhos, do que os anteriores, então eles, para reduzir o preço do aparelho, manter o preço do aparelho do iPhone 12 na mesma patamar dos anteriores, eles não vão colocar o carregador, que aí dá um equilíbrio, né, no valor para isso. Mas é uma coisa realmente também estranha, né? Ou pelo menos polêmica nisso.